Olá, seja bem-vindo ao Fala Med. Hoje eu recebo aqui a doutora Flávia Brasileiro, médica dermatologista e uma das principais referências em dermatologia clínica, estética e tecnologias para rejuvenescimento em Presidente Prudente região. Ela é reconhecida por seu atendimento humanizado e pela busca contínua por inovação. A doutora Flávia construiu uma grande trajetória que une conhecimento técnico, experiência e uma sensibilidade muito cuidadosa para algo que vai muito além da pele. Autoestima, confiança, bem-estar. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutora Flávia. É um prazer ter você. Obrigado pelo seu tempo, viu? Felipe, eu que agradeço o convite. Estou feliz de estar aqui. Você, antes da dermatologia, de você ser a doutora Flávia Brasileiro, né, que a gente vê nas redes sociais e tudo mais, eu queria entender um pouquinho por que você escolheu medicina e por que você foi para dermatologia. Conta pra gente um pouco da sua história. É. Então, Felipe, todo mundo fala, Flávia, você nasceu querendo fazer medicina? Não, eu queria ser bailarina, eu amo Ah, dançar. E aquela coisa de criança, mas eu sempre fui muito boa aluna, assim. Escola para mim sempre foi uma coisa muito fácil. E meu pai, um pai pecuarista, a gente de uma cidadezinha muito pequenininha, ele falava, nós somos em 3 irmãs, ele falava assim pra gente: "Vocês podem escolher o que vocês querem fazer, podem escolher, só que vocês têm que escolher entre medicina e odonto". E eu tinha um tio médico que eu gosto muito dele, admirava muito ele, e com essa meu jeito para estudo, eu tinha muita facilidade, fui para medicina, mas a medicina é muito maravilhosa, né. É muito envolvente, tem muita gente muito inteligente, eu gosto de falar, eu gosto de histórias, eu gosto de pessoas, então rapidamente eu me encontrei na medicina. E aí a dermatologia estética estava surgindo e no quarto ano de faculdade, a gente teve um professor, que é o doutor Silmar Camarini, ele foi embora, ele não está mais aqui em Presidente Prudente, hoje ele está em Ji-Paraná, mas ele era muito querido, ele era talvez um dos professores mais gentis, mais tranquilos, eu gostava muito. E ele passava a dermatologia com uma alegria muito grande para a gente. E eu fui pegando esse caminho e, enfim. Aí eu me formei, e eu sou de uma época de transição que a gente não prestava dermatologia direto. A gente tinha que prestar residência em clínica médica, fazer 2 anos de clínica médica e ir para dermatologia. Foi aí então, quando eu me formei, eu fui para São Paulo, fiz 2 anos de clínica médica na Santa Casa de São Paulo, e aí eu comecei um namoro e eu engravidei. Entre a transição da clínica médica para dermatologia, de um Prudentino, voltei para Prudente, e quando eu cheguei em Prudente eu estava grávida, e aí eu comecei a acompanhar a residência daqui que estava recém começando, assim. Acompanhar, e eu falei: "Doutor Silmar, se eu entrar, eu não vou tirar a licença maternidade". Pois a residência começou dia 1º de fevereiro, meu filho nasceu um dia antes, dia 31 de janeiro, dia 25 de fevereiro eu estava trabalhando. caramba. Então foi esforço mesmo. Isso. E aí você começou, terminou a residência, você já foi direto pro consultório? Como foi isso? Eu fiquei 3 meses completamente voltada, assim, para o estudo, porque prestando a prova de título de especialista. Na época era até um peso, assim, porque era o ano que o serviço estava sendo avaliado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nós éramos 2 residentes que havíamos saído, e a gente tinha que ter 50% de aprovação. Então, se não passasse, o serviço era descredenciado, que é esse grande serviço que a gente tem hoje, assim, reconhecido nacionalmente. E eu estudei, e graças a Deus fui super bem, fiz mais de 80% da prova, passei, e quando eu passei, eu fui bater na porta, era do diretor da faculdade: "Olha, eu quero trabalhar, eu quero entrar". Eu comecei, assim, meu primeiro serviço foi na faculdade, eu nem era da dermato, eu dava propedêutica para os alunos, depois que a dermatologia me contratou, eu atendi um pouco conveniatia, eu tinha um convênio com Regente Feijó, atendia 15 pacientes da prefeitura de Regente Feijó, que o doutor Pimentel na época me convidou também, e fui assim com muito de grãozinho em grãozinho, En- pequenininha começando. Então você começou trabalhando na própria faculdade.
Na própria faculdade, aí montei meu consultório não, esse chefe estava transicionando, aí ele me falou assim: "Flávia, em 1 ano eu devo ir embora daqui de Prudente", e ele fazia peelings muito profundos, tratava muito câncer de pele, eu estou sem com quem deixar os meus pacientes. E vem trabalhar comigo que eu vou te passando. Só que aí deu 2, 3 meses e ele não voltou mais, Hum. porque ele estava numa região que era muito carente de dermatologista, imagina, lá estava muito melhor para ele, a esposa dele, que é dermatologista também, uma grande amiga minha, enfim, a família dela, que estava muito bem lá, estava puxando eles, eu falo: "Ele me deixou órfão cedo demais". E o doutor Silmar, naquela época, ele já tem 20 anos, ele já cobrava acho que R$ 400 a consulta particular dele. Ele tinha os melhores pacientes da cidade, assim, pacientes muito que confiavam muito nele. Ninguém queria pagar isso para uma recém-formada. Então, esses pacientes praticamente não ficaram comigo. Eu fui começando a minha carteira. Uhum. Aí, 2, 3 anos depois, eu consegui entrar na Unimed. A Unimed abriu vaga para dermato e fui caminhando, pequenininha, devagarzinho. E hoje você está com um consultório já há quanto tempo, Flávia? Então, olha, meu título de especialista é de 2007. Então eu tenho 20 19 anos, anos de 20 anos, né? dermatologia, 24 de formada, e eu já entrei no consultório, mas a minha clínica, que hoje é essa estrutura maior que eu tenho há 12 anos. Bacana. E hoje você na clínica tem outras médicas trabalhando, outros médicos, ou é só a parte que você faz de estética mesmo? É, eu tenho uma outra dermatologista que entrou comigo para me apoiar nessa parte de, eu digo, a dermatologia por si só ela é tão ampla, porque a pele ela é um órgão tão, acho que todas as especialidades, né, mas a pele é um órgão tão extenso assim. Então a gente tem a parte capilar, a gente tem a parte de cosmetria, tem os injetáveis, os aparelhos, e todas as doenças se manifestam na pele, e a gente tem, eu fui 8 anos chefe do ambulatório de tumores cutâneos do Hospital Regional, e eu tenho esse olhar especial para câncer de pele. Eu falo assim, tem coisas que é só você olhar e saber examinar, né? Então não dá para um paciente chegar para fazer todo um tratamento e você não saber que ele está desenvolvendo um câncer. Eu sou médica dermatologista. A doutora Thaís chegou agora para me ajudar nisso, chegou do Hospital do Câncer de Barretos, para fazer a parte de biológicos dessas doenças que precisam de um acompanhamento e de medicações mais nobres, mas eu venho me voltando muito para atendimento capilar e facial. É a minha principal área. Assim, eu sou apaixonada por envelhecimento facial e capilar. Eu fui aprendendo a estrutura, a tridimensionalidade do envelhecimento de uma maneira assim, desde fazer cursos de simetria facial, de posicionamento ósseo, de movimentação da gordura, de inflamação relacionada a envelhecimento cutâneo, e unindo isso com injetáveis. Injetável parece que é uma coisa muito fácil, Felipe, mas não é, né? E não é, eu falo que apertar a seringa até macaco aperta, agora é saber o que você tem que colocar em cada lugar para trazer um resultado que embeleze e que seja seguro e que funcione a favor do envelhecimento, que te ajude a envelhecer melhor. Porque se você pega e injeta só ácido hialurônico em tudo, você está piorando o envelhecimento. Então, por exemplo, a gente tem um grande colega na medicina que fez o Even the Codes. O conceito dele abriu coisas para muitos tratamentos, mas ele atrapalhava o envelhecimento. Ele, de uma certa forma, enchia os espaços de ácido hialurônico, que criava ali uma flacidez, um espaço morto, e travava a movimentação. Então, a gente já evoluiu muito além disso. E junto com os injetáveis, as tecnologias que são apaixonantes, né? Onde cada um pode chegar, o que oferecer para cada paciente, o que cada paciente está disposto a sofrer e a investir pelo resultado dele. Se você eu tenho muitas pacientes que nem são para dermatologia, que são para cirurgia plástica, mas tem muitas senhoras que não querem mais meter uma cirurgia. Cabelo é maravilhoso, então o meu universo virou esse. Aí, desculpa, eu me desviei muito da sua Não, tá pergunta, tudo de tanto que eu bem. sou empolgada com o que eu faço.
Que Aí tem a bom. doutora Thais para me ajudar nisso, eu tenho a doutora Juliana, que faz a parte de medicina integrativa, que é muito importante, né? Para resposta de cabelo, para resposta a qualquer coisa, se está desinflamada, se está nutrida. Sim, cabelo é fantástico. Cabelo, se você tiver qualquer deficiência, o organismo é tão inteligente que ele não dá para cabelo aquele nutriente ou qualquer choque no organismo, seja emocional, de saúde, até emagrecimento muito rápido, o cabelo para de crescer. Ele se desprende porque o organismo para de perder energia e nutrientes com o cabelo, porque ele considera uma coisa que não é importante. Então, a gente faz esse conjunto elaborado, tem uma fisioterapeuta parceira que trabalha com a gente em pós-operatório, muito experiente, que é a Meire, e tem uma equipe de enfermagem, esteticista, que me ajudam me auxiliam, Quantas porque pessoas são 12 no total, salas. doutora? Na clínica hoje, eu acho que nós somos em 12 pessoas lá dentro, fixas, Mas aí tem as equipes externas, né? O financeiro externo, a consultoria externa, o marketing externo, mas lá no dia a dia somos 12. 12 pessoas, legal. Pelo visto, você tem bastante experiência já, né? Ali na clínica, na estruturação. Apesar de você ter vindo de uma família que tem outra área, né? Uma área correlata, por exemplo, na pecuária, né? Você falou? Como que foi para você essa movimentação para ir para o consultório e desenvolver uma mentalidade de empresária, né? Porque você, apesar de ser médica, se desenvolveu muito nas técnicas da medicina, nos avanços que a medicina teve na sua área, mas para você chegar no nível da clínica que você chegou, eu acredito que você deve ter desenvolvido algumas habilidades de empresárias, né? Como que foi isso para você? A gente não ouve falar disso na faculdade de medicina, né? Imposto de renda, pessoa jurídica. Eu lembro assim que quando eu fui para essa clínica médica, eu contratei uma consultoria que me falou para eu passar tudo na pessoa jurídica. Depois eu percebi o quanto que eu estava perdendo de não abater as minhas despesas na pessoa física no livro caixa, de fazer esse equilíbrio de caixa. Eu acho que foi com erro e com acerto. Quando eu resolvi para uma estrutura maior, quando eu me formei, eu pensava assim, eu vou abrir uma clínica. Imagina, eu não tinha dimensão de que eu poderia sustentar, fazer um patrimônio, manter meu nível de vida. Eu não tinha, assim, por mais que eu fosse uma médica estudiosa, eu acho que eu ficava entre a médica empresária e a esposa. E aí eu fui vendo as pessoas crescendo e se destacando e evoluindo, e eu fui tendo essa vontade. Eu quero ter minha clínica, eu quero ter minha clínica. Me apareceu um imóvel muito grande, que eu resolvi, eu vou fazer só um piso e o segundo piso deixa aí. Logo depois a gente fez o segundo piso e eu fui na marra, aprendendo, com erros e acertos. Eu não sou uma excelente empresária, administradora, não, mas realmente a gente tem que ter uma noção básica, né? De tudo, de área jurídica, de tributável, de RH. São tantos anos de experiência, e os problemas vão chegando e a gente vai aprendendo. Vai lidando, né? Mas essa movimentação para você foi essa transição, né, de mentalidade só de médica para mentalidade de empresária, ela foi construída, mas teve algumas dificuldades que você enfrentou que você fala assim, meu Deus, eu achei que eu queria ser só médica mesmo. Teve algum momento que você se deparou com isso ou não? Olha, é muito difícil, né? Fazer tudo sozinha. É bem difícil. Assim, eu fui criando braços de apoio, pessoas que, claro, que me apoiam. Eu não faço mais essa parte. Por exemplo, eu não faço planilhas, não sou eu quem faz conciliação bancária. Eu tenho pessoas que fazem isso, mas as decisões, todas as grandes decisões ainda são centralizadas em mim. Então, por exemplo, doutora, tem isso para pagar, tá aqui os boletos, checa aí, eu autorizo. Né? Tem isso para fazer, vamos fazer custo de procedimento, custo de hora-sala. Muitas vezes eu falo, não, gente, isso aqui não está certo, isso é assim, olha, vamos recalcular. São vieses que estão muito intrínsecos ali. E foi como que eu
Na verdade, eu fiz um projeto de uma clínica. Eu vou voltar, eu acho que eu estou dando muitas voltas para fazer a sua pergunta. Eu fiz um projeto de uma clínica menor que não saiu do papel. Na época, o arquiteto não deu nem entrada na prefeitura. Quando eu fui perguntar para ele se a gente podia começar a construir, ele não tinha dado entrada na prefeitura por causa de uma taxa de R$ 200. Aí eu saí procurando imóvel grande e achei esse imóvel, que na época a gente achou uma boa relação custo-benefício, eu comprei esse imóvel. E o meu imóvel é grande, ele é grande até hoje, assim. E isso me moveu a ir montando departamentos que ocupassem toda aquela estrutura. Porque dentro da clínica, assim, como a gente trabalha com uma estrutura pesada, alugar salas é uma coisa que é caro para quem paga, barato para quem recebe e que traz pessoas para dentro do seu negócio que não tem o seu perfil. E o meu negócio tem muito meu perfil. A gente vai criando uma cultura, acho que minhas funcionárias vão até falando como eu falo. Recebem os pacientes do jeito que eu recebo, a gente vai criando um perfil de comportamento. E aí eu fui me virando. Mas é uma dedicação completa, tanto de tempo como de financeiro. Eu realmente acreditei e fui voltando, acho que por amor, por desejo. A dermatologia é uma área muito dinâmica, né? As Sim. pessoas se movimentam muito. Tem Eu muita acho que isso me atualização. ajudou também. Você falando isso, me parece que tem muito propósito envolvido também, né? Porque é isso que move a gente, né? O desejo de continuar crescendo e de ajudando as outras pessoas. E hoje, muitos médicos, eles estão nessa transição de carreira também, de ir para o consultório, de começar a clínica. E o que a gente percebe é que existe um desafio entre a parte técnica e a parte de empresarial. Por isso que eu perguntei, como que foi para você essa movimentação? Porque você, na medicina, é o que você falou, você não aprende sobre gestão, sobre PJ, sobre impostos, sobre tributos, sobre nada disso. Mas você se depara numa clínica ou num consultório que você começa a ter que vender, você começa a ter que apresentar planos ali para você poder fazer o seu paciente ter o tratamento que ele deseja, mas muitas vezes o médico ele não consegue se desenvolver tão rápido nisso. Ele não tem essa consciência, né? Foi nesse sentido que eu te perguntei se você teve muita dificuldade. Tive sim. Quando eu fui para essa clínica maior, a primeira coisa que eu fui foi ir atrás de uma empresa de gestão, de consultoria médica. Eu trouxe essa empresa. E eu tive com eles por um tempo para eles me ajudarem a entender, a tributar, a fazer centro de custos, a fazer estoque, a fazer RH, entender o que era meu lucro, o meu gasto, a estrutura mínima que eu precisava. E foi bom, foi muito melhor do que nada, mas eu falo que hoje olhando para trás, que eu sei, por exemplo, eu perdi muito dinheiro em imposto que eu não precisava ter pago, né? Que não precisava ter pago, assim. Eu poderia ter tido outros meios. Então tem muito isso, né? Nossa carga tributária é pesadíssima. Sim. É pesadíssima. Eu acho que se a gente não tiver uma noção do nosso custo, do nosso trabalho, da desvalorização das nossas máquinas, da nossa estrutura, você paga para trabalhar ou você engana seu paciente, ou você vende gato por lebre, né? Não dá para ter um custo muito reduzido, trabalhando com os melhores produtos, tendo uma estrutura com uma boa linha de ponta. Legal. Hoje, o que você vê, Flávia, que pode ser uma armadilha para os médicos que estão fazendo essa transição? Que estão saindo do consultório, indo para as clínicas. Que estão ali na transição do consultório, que está começando a pensar em ter uma clínica um pouco maior. O que você poderia dar de algumas dicas ali para ele olhar no começo? Eu acho que posicionamento. Eu acho que muitas pessoas, quando vão fazendo essa transição, estão endividadas, estão cheias de conta para pagar e se autodesvalorizam, né? Fala mais sobre isso.
se autodesvalorizam, sabe? Não sabem fazer, não tem uma boa assessoria para fazer um cálculo, para fazer um custo de hora-sala, para precificar, para saber bem dos impostos que tem que pagar. Não vai atrás de boas funcionárias, de boas assistentes, assim. Hoje eu olho para trás e falo, gente, eu passei por uma troca de equipe importante. Eu estou com pessoas tão mais maduras, hoje estão mais alinhadas a mim, ao meu propósito na clínica, que eu acho que faz muita diferença. A gente não pode entrar, eu sei que está difícil a medicina, né? Para quem está começando agora, ou para quem está transicionando, a concorrência está muito grande, mas para quem trabalha com propósito, com boa técnica, com honestidade e gostando e cuidando do seu paciente, vai ter lugar, vai ter paciente. A gente viu tanta gente crescer e surgir nessa cidade, assim, né? Eu surgi, tinham chefes, professoras minhas que continuam cada vez maiores, eu cresci, pessoas depois de mim cresceram. Então, a gente tem que manter um nível, eu acho, assim. Uma armadilha é você se subjugar. Você começa a cair, você não se mantém, você não caminha. Se você não tiver uma postura e um caminho, uma mentalidade de quem você quer atender e o que você quer oferecer. Eu espero que você esteja gostando do episódio de hoje. Eu não poderia deixar de citar no nosso patrocinador, o Grupo Santinoni, que cuida de finanças para médicos. Então, se você tem uma clínica ou se você tem alguma situação financeira que gostaria de ajuda, você precisa entender melhor o seu fluxo de caixa no seu negócio, você quer entender melhor de onde vem a sua margem, qual é a margem, o que está dando mais resultado para você, não deixe de procurar o pessoal do Grupo Santinoni, pois com certeza nós podemos te ajudar, te orientar, entender melhor o seu modelo de negócio para direcionar inclusive o que você pode fazer de melhor no dia a dia para se concentrar naquilo que é bom e que você sabe fazer, que é exercer a medicina. É um prazer ter você com a gente, espero que você esteja gostando do conteúdo. Siga a gente nas redes sociais e o episódio continua em seguida. Tchau, tchau. Entendi. Quando você fala de posicionamento, você está pensando ali na questão de você identificar seu público-alvo, você entender seus valores, o que você está disposto a fazer e comunicar isso de maneira efetiva? O tipo de produto que você quer trabalhar, né? Eu Entendi. acho. Isso você acha que fez diferença para você no começo? Sempre. Acho que sempre fez diferença para mim. Eu acho que eu sempre me posicionei dessa maneira. E eu acho que uma outra armadilha talvez seja a impulsividade do médico, sabe? Às vezes a gente vai ver alguma coisa, ou enfim, eu acho que o conhecimento da medicina ele não é tão simples assim, ele é uma construção. Eu tenho certeza que hoje, com 20 anos de formado, eu sou muito melhor do que quando eu tinha 10 e muito melhor do que quando eu tinha 15. Né? Então, não tente fazer tudo, niche o que você faz melhor, né? Se venda, se posicione como eu faço isso bem feito, porque quem faz. A medicina é tão ampla, os conhecimentos são tão grandes assim que eu não paro de fazer especializações, cursos, congressos, a gente não para de aprender nunca. Você não consegue dominar tudo. Por exemplo, é muito difícil para um dermatologista dominar com excelência todas as áreas. Então, hoje eu domino menos patologia, mas eu domino muito mais cosmetria do que a grande maioria. Eu acho que a gente tem um nicho é uma coisa importante. E você saber comunicar, vender, passar valor. Né? E de valor a gente não mente que a gente mente por um tempo, depois as pessoas percebem. Né? E acreditar no valor do que você faz e se posicionar como uma pessoa. Eu vejo eu vejo muita gente fazendo como um grande balcão de negócios hoje na minha área, assim. E a conta não fecha. Não fecha. Eu acho que é um tiro no pé. Dicas valiosas, muito, muito valiosas mesmo, porque quando você tem um posicionamento, você consegue atrair o público específico que você quer atrair. E aí você comunicar esse valor, não só pelo preço, mas por tudo que está envolvido, acaba fazendo muita diferença mesmo. E eu vejo que é um grande diferencial.
Eu estava olhando suas redes sociais, inclusive, viu? Ela é bem... Você que cuida das redes sociais dela. É bem legal as suas redes sociais, bem dinâmica, tem bastante vídeo. E dá para ver claramente assim, a sua área de atuação, o seu nicho, quem você quer atender, o que você faz, como que você está disposto a atuar. É bem bacana isso. Fica claro, não é algo que eu fico com dúvida, né? É bem definido. O médico, de uma maneira geral, eu entendo quando você fala que ele precisa se posicionar, porque às vezes ele quer fazer tudo ao mesmo tempo com medo de talvez não ser tão efetivo no começo. No começo eu vou... Mas quando você tem um posicionamento claro, você consegue ter muito mais assertividade e fica muito mais explícito para o público-alvo que você quer atender o que você está definido para fazer. E parece que não, mas você atrai mais esse público correto, né? Eu, por exemplo, quando eu me formei, enquanto eu não entrei na Unimed, eu lembro assim que na época tinham convênios que pagavam, enquanto a Unimed estava pagando R$50, R$60 uma consulta, havia convênios que pagavam R$11 uma consulta. E aí eu podia ter ido para o meu consultório, ter feito volume com esses pacientes. Eu não quis ir, eu preferi ir para a faculdade, eu preferi ir para plantão, e eu não quis ir, eu não fui, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria para mim. Eu acho que isso ajuda. Sim. E você atende também convênios lá ou atende mais só o particular? Eu transicionei completamente para o particular. Bacana. Faz tempo isso? Isso tem 3 anos e meio, 4 anos, por aí. Um pouco depois da pandemia. Um pouco depois da pandemia. Legal. E dentro dessa... Quando você começou a fazer isso, você talvez identificou que precisava estudar essas outras áreas que você falou, né? Quando você se deparou com isso, isso ficou mais forte em você quando você viu esse outro tamanho de tema que você teria que estudar para ser uma boa empresária? Ou você tocou com tranquilidade, você conseguiu continuar fazendo as duas coisas? Eu, na verdade, acho que tive que estudar um pouquinho mais de marketing. Você falou que você viu minhas redes sociais, que são boas, mas eu tenho muita dificuldade no dia a dia, na interação espontânea de rede social. Eu te entendo. Né? Eu falo bem, eu pego, gravo um vídeo, tá tudo certo, mas ali o dia a dia para mim é puxado. Mas você não fica ali no meio do paciente fazendo vídeos, na hora que você está atendendo? Isso é tão prático. Não é isso que elas querem que a gente faça? Eu te entendo, querida. É difícil. É difícil, eu sei. É difícil, mas tá bom, tem que fazer. Mas você sabe que a pandemia, para a gente na dermatologia, foi um período muito bom. Muito bom. E assim, quando eu saí da Unimed, nossa, a gente vinha num crescimento, acho que talvez a época financeira fosse melhor do que hoje, a gente vinha numa escala de crescimento muito maior. O que me aconteceu que eu estava muito exausta, sabe? Falar que pela mesma Unimed, eu brinco assim, entrava a dona da usina e a funcionária, a cortadora de cana da usina, literalmente entrava. E tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sempre atendi, assim, acho que quem chega até mim, até porque eu sou de uma cidade de 5.000 habitantes, né? Eu brinquei a vida inteira com as filhas das funcionárias da minha casa, eu estudei em colégio estadual, eu conheço a simplicidade e a pobreza de fato, assim, né? De uma maneira que hoje as pessoas acho que não conhecem mais, porque separou tudo muito, né? E tem muito respeito pelas pessoas, assim, procuro do fundo do meu coração, não é demagogia, tratar todo mundo com o mesmo carinho, pelo contrário, acho que às vezes até mais quem chega ali precisando mais de mim. Só que quando você tem uma estrutura cara dessa, com custo de hora-sala muito alto, a minha hora clínica é muito alta, entendeu? Você não... te falta braços para... Você tem que fazer uma triagem. Quem é que eu quero atender? E aí é muito difícil fazer isso tendo uma porta de convênio aberta. E aí eu transicionei meio despreparada. Os primeiros meses... Deu uma sentida. Eu dei uma sentida.
Foram 6 meses, uns 8 meses para eu voltar para onde eu estava com a Unimed e caminhar, né. O que você achou que foi a mudança de mentalidade que te ajudou a construir essa carreira? Teve alguma coisa assim que... Eu estava lendo um livro esses dias que ele fala, de pessoas competitivas e que ser competitivo não é uma coisa ruim, é você se olhar para o lado e falar: "Poxa, se alguém está fazendo isso, eu também posso fazer". E eu comecei a ir para esses congressos e ver pessoas tão brilhantes, com clínicas tão bacanas e gente fazendo tanta coisa que eu comecei: "Ah, eu também quero, eu também posso, eu também vou". E hoje, assim, por mais que eu tenho que dar, né, eu estou em Presidente Prudente, eu, graças a Deus, tenho uma clínica bacana, mantenho minha vida, eu acho que eu tenho um faturamento ok, mas eu vejo pessoas que foram muito acima de mim, que falam: "Gente, eu também posso ir, por que que eu não fui ainda?". Mas e não é com uma coisa ruim de querer o mal do outro ou de invejar, é ver que o universo está aí cheio de possibilidades para todo mundo, né, o que limita a gente é a nossa cabeça. E aí eu tive muitos percalços no meio desse caminho, filhos, eu tive um divórcio, eu tive coisas que me bambearam um pouco, assim, mas, enfim, não sei, eu sou muito grata por tudo que eu fiz, que eu construí. Eu já estou ficando uma senhora, em novembro eu faço 50 anos, mas eu acho que a gente ainda pode muito mais. Que legal. Eu gosto dessa ideia quando você fala dessa questão da competição e de... eu costumo dizer que as pessoas confundem ambição com ganância. Me parece que você é uma pessoa ambiciosa, Sou. uma pessoa que quer mais, que sabe que tem potencial, que quer, que vai atrás, mas que nunca ultrapassa princípios e valores pessoais ou passa em cima das pessoas para conquistar o que você quer. Então, essas pessoas geralmente têm um poder de construção muito maior, sabe? Olha, tem uma coisa assim, eu acho que quando Deus dá pra gente, a gente tem obrigação de olhar para o lado e de certa forma honrar, né, e propiciar para as pessoas que estão ali ajudando a gente a crescer e a fazer. Então, assim, as minhas funcionárias ganham quase o dobro do que o mercado de Prudente ganha. Tanto as minhas funcionárias da clínica como as da minha casa. Sabe, elas eu bonifico, eu falo assim: "Gente, eu não posso, querer progredir e tudo mais, querer que uma pessoa saia daqui levando um salário mínimo para casa". Eu acho que vem essa, ao mesmo tempo que eu tenho ambição, eu sou assim, eu gosto de crescer, eu gosto de comprar tecnologia, eu gosto, as pessoas: "Ai, mas você está super cansada, você saiu daqui da clínica nova", eu falo: "Ai, que acho uma delícia a minha clínica cheia". Eu te Né, entendo. quando, assim, nos meses de transição da Unimed, eu saí da Unimed em agosto, aí a gente tem os meses de alta, janeiro, fevereiro, março foram os meses tristes, que eu não me angustiava tanto, assim, eu gosto de ver tudo isso, mas ao mesmo tempo que eu sou ambiciosa, eu acho que eu também sou generosa com quem está comigo, eu acho que eu faço a minha parte de outro jeito, eu acho Mas que a mas a vida é ambição isso não é uma daí. coisa ruim. As pessoas acabam vendo de uma maneira ruim. É isso que eu estava dizendo. E confundem a ambição com a ganância. A ganância é você passar por cima das pessoas, é você só olhar para você mesmo. Mas a ambição é uma coisa que, principalmente para quem é empresário, é importante. Porque senão a gente não sai do lugar. Eu costumo dizer que quando a gente para a tal da zona de conforto, né, ela é extremamente desconfortável. Porque quando você para, o mundo ele continua avançando e aí a gente começa a regredir. Então, minha mãe fala assim: Meu, mas você trabalha tanto. Eu falo: Mãe, eu acho que é você que trabalha pouco, viu? Será que não? Porque É. são fases diferentes, claro, né? É que E quando a ela gente fala de medicina, ambição parece uma coisa feia, né? parece. Porque, assim, médico é um sacerdote. Eu acho que a ambição, ela nunca pode sobrepor a sua ética, né? Eu nunca minto para o meu paciente que eu fiz o que eu não fiz, que eu usei o que eu não usei.
eu não compro nenhum produto extraviado, eu não trago nenhum produto importado sem nota, assim, sabe? Pelo contrário, normalmente eu entrego mais. Sim. Eu sou tão detalhista que se eu, poxa, eu te fiz um tratamento, não ficou do jeito que eu quero, deita aí, eu vou te fazer mais pouco por minha conta. Né? Então eu tenho essa parte ética, assim, não é a ambição que eu quero tirar do meu paciente, mas eu acho que eu quero crescer, eu quero uma clínica com vários médicos, com várias estruturas. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de ser. Tem gente para isso, é uma área bonita, é uma área que traz alegria, que melhora a autoestima, quase um hospital de mulheres, assim, porque está tudo muito envolvido, por mais que pareça supérfluo, não é muito importante. Sim. A gente estar bem. Com certeza. Então, e tem muita coisa envolvida mesmo, né? Mas de fato as pessoas confundem essa questão da ganância. A ganância é esse olhar mais pejorativo, mais que eu ultrapasso eu passo por cima dos meus princípios e valores, eu passo por cima da ética, entendeu? Eu faço o que for preciso e atropelo quem for preciso para eu chegar onde eu quero. Não é isso que é a ambição. A ambição é algo saudável, inclusive, que motiva as pessoas a se desenvolver mais, a entregar mais, a servir mais. Porque não tem como você servir mais pessoas e exercer tão belamente sua profissão se você não vender um plano para a pessoa, se você não vender um protocolo para uma pessoa. Não tem como. Tem como alguém ir lá e você falar assim, não, vem aqui, que é tudo de graça agora, eu sou o sacerdote. É assim? Não é, né? Existe uma hipocrisia, eu acredito, em torno da faculdade de medicina, e eu estou falando isso porque já tem muito tempo que eu vejo isso acontecer, que as pessoas, vender é ruim, é pejorativo e tal, é mercenário, é um charlatão. Mas, na realidade, eu digo para os médicos que eu atendo que a venda não é é a única forma que tem de você servir o seu paciente. Não tem outra. Porque se você não vender um protocolo para ele, provavelmente você não vai conseguir atender a necessidade dele e servir a ele com o que você tem de melhor. E é exatamente isso que você está dizendo, né? É que existe eu usei esse termo de hipocrisia porque realmente é isso, né? Às vezes as pessoas elas ficam assim, mas você então vai virar um vendedor agora, não sei o quê. Na verdade, a pessoa está se corroendo porque ela talvez até queria o seu resultado, mas ela não está disposta a sair da casinha, a fazer algo a mais, a buscar algo diferente e a servir melhor, né? Então, não sei se você concorda com esse ponto de vista, mas eu acredito que quando a gente fala de ambição, é exatamente nesse sentido, né? De você servir mais. Eu acho que quando você oferece um protocolo, um tratamento, e olhando para a pessoa e realmente, olha, você precisa, eu tenho certeza que isso vai te beneficiar. Né? Se eu olhar para você, eu quero fazer isso, e isso vai ficar bonito, eu confio, eu sei, eu vou usar um bom produto, eu acho que a venda é muito ruim quando você quer enganar. Quando você quer só empurrar visa a goela o lucro, abaixo. quando você quer empurrar a goela Eu concordo. abaixo. É isso aí. Né? Isso é muito ruim. Ou quando você abre mão de fazer uma coisa segura, você coloca o seu lucro financeiro em cima da segurança do paciente. Mas então, aí assim, é que entra a ganância. Ou eu vou injetar, agora a gente teve a proibição do PMMA, que o produto que causou, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica estavam com compêndio de 300 complicações graves. Um monte de paciente morrendo, perdendo rim, calcificando válvula cardíaca, um monte de relato caso, umas amputações de nádegas, porque aquilo quando começa a sequestrar cálcio e paralisar rim, você não retira o produto, você tem que retirar toda a banda muscular. Então era uma coisa tão notória que eu não entendia por que as pessoas continuavam fazendo aquilo. Né? Eu não sei se era por ignorância ou por ganância. Né? Enfim, ou você mexer com uma parte hormonal a ponto de ferrar todo um eixo endócrino. Então, tem coisas que realmente são muito complicadas. Né? Mas aí isso que a eu gente acho entra muito ruim, mas quando você vende para o bem do seu paciente, ele vai ficar mais, que você acredita, que você sabe que você vai melhorar. Né? E a gente
não tenho 100% de garantia do meu resultado. Eu tenho rostos que ficam maravilhosos e os outros precisam de um pouco mais. A gente tem cabelos que crescem, que parece que a pessoa fez um transplante, até porque é uma interação do meu tratamento com todo o organismo do paciente. Mas a intenção é sempre melhorar. Isso eu tenho muito comigo. Eu acho que isso fica... E aí eu tenho pacientes que são minhas amigas, que me adoram, que eu adoro elas e que hoje de manhã estava cheia dessas pacientes lá na clínica, que é um prazer, que me movimentam, assim. Então, eu falo que eu tenho que me esforçar para sair de lá, para chegar em casa, correr, porque, claro, né, eu amo trabalhar, eu amo meus pacientes, mas meu maior amor é minha família. E eles precisam de mim. Então, claro. se Mas deixar, eu passo o dia inteiro lá. É interessante essa visão mesmo. E é exatamente sobre isso, né? Porque vendas é sempre sobre você resolver uma dor de alguém. E se a gente tem clareza de que o que eu estou fazendo é o melhor para ele naquele momento, para resolver aquela dor, é isso que entra o nosso servir, né? A melhor forma de você fazer isso é de maneira ética, claro. E por isso que eu sempre falo sobre essa questão de você buscar o que tem de melhor, buscar o seu melhor, desempenhar o seu melhor, servir da melhor maneira, com o que você pode oferecer de melhor mesmo. Porque não existe outra forma de você fazer isso, né? E ainda quando a gente pensa numa construção de longo prazo, como você está 24 anos já na profissão, 24, né? 24 anos na profissão. Não teria como você chegar no nível que você chegou, com o tamanho de clínica e o resultado que você tem, com a relevância que você tem, se você não tivesse sido ética, moral, servindo bem o seu paciente. Então, é essa construção que é o que a gente defende mesmo, né? Porque quando a gente pensa em lucro, a pessoa que pensa geralmente só em lucro, ela só está olhando para o curto prazo. Ela não olha para o longo prazo. E aí ela não consegue ter nem essa perspectiva de longo prazo. Mas quando você pensa em reputação, em valores, em princípios, em bem-estar, em entregar o melhor, aí você não tem como não olhar para o longo prazo. Porque a sua base vem sólida. É o que você estava dizendo, né? É isso, a gente falou a mesma coisa de maneiras diferentes, eu acho. Posso ligar um pouquinho o ar? Pode. Tô com calor. Agora deu calor, cara. Você tem até que horas pra ficar aqui? Que horas são? 3h15. Eu acho que já deu, né? 3h30. 3h40 tem a Célia. 3h40? Acho que 3h40. Eu vou fazer a última pergunta e a gente encerra, pode ser? Tá tudo bem aqui? Tá tudo ótimo, eu só tô incomodada porque eu tô sendo muito prolixa com você. Você me faz uma pergunta, eu não tô conseguindo te responder reto. Você quiser retomar alguma coisa? Não, Não tá tô ótimo. dando muita volta? Não, vocês acharam? Não? Acho que tá perfeito. Então tá acho que bom. Tá tudo bem. Tá tudo Eu bem. tenho uma pergunta, por que você me convidou? Como você me conheceu? A gente faz uma pesquisa na cidade para convidar alguns médicos relevantes. Porque, de verdade, a gente quer trazer exatamente essa experiência, essa expertise para os novos médicos. Porque a gente vê uma geração, Flávio, de médicos que não estão conseguindo evoluir tanto como gostariam ou quanto poderiam, porque se sentem pressionados. A gente vê muita gente querendo abandonar a medicina. E é uma coisa, como você falou, é uma profissão tão nobre, tão bela, tão abrangente, tão importante e relevante, que a gente fica motivado a encontrar pessoas assim que são bem-sucedidas, que têm uma história legal, mas que não construíram algo simplesmente porque são médicos, porque se desenvolveram mesmo, né? E aí a gente traz essas pessoas para conseguir mostrar que existe uma forma de você construir uma relevância na medicina, de você ser bem-sucedido sem abrir mão de princípios e valores, mas conseguindo atingir também os seus próprios objetivos, os seus sonhos, as suas perspectivas, os objetivos pessoais que você tem, cuidar da família. Você falou, né, que o seu maior amor é a sua família. E eu falo que existe uma confusão que os médicos entendem na faculdade, que não sei quem ensina isso na faculdade, se é a faculdade mesmo que ensina, que
de fazer que a medicina ela é por amor. Medicina por amor não existe. Amor você tem pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus pais. Mas a medicina você exerce com amor. E a gente bate muito nessa tecla, sabe? Porque é uma diferença simples, mas muito relevante. Porque quando você faz uma coisa só pensando em dinheiro, é ruim. Mas quando você não pensa em benefícios também que você pode adquirir por ajudar outras pessoas, também é muito ruim. E existe essa confusão, né? Por isso que eu falo que é uma hipocrisia, tá? Não sei se você ficou muito abalada com o que eu falei. Não, eu acho que é a mesma coisa. A medicina você faz com amor, né? Você ama a medicina, não era, mas a partir do momento, como eu acho que talvez eu fizer qualquer coisa que eu fosse fazer, eu ia fazer da mesma maneira. Perfeito, é isso aí. Né? Porque é de uma maneira amorosa, por amor às pessoas, por amor à vida, por gratidão ao que me dá. Eu acho que um conselho que a gente... um conselho para quem está começando é: você gosta de sentar com o seu paciente, de atender o seu paciente? Você gosta do que você faz na medicina? Porque gostar do que a gente faz é tão importante, tão importante. Você se sente feliz fazendo o que você faz? Eu fico abduzida quando eu estou lá, olhando, injetando. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, já que você falou isso. Você gosta de todos os detalhes que envolvem o seu exercício da medicina? Não, eu adoro injetar, adoro fazer tecnologia. Adoro trabalhar em cima do meu paciente. Então, é porque é outra confusão que o médico tem, viu? Não gosto de fazer hospital. Não gosto de hospital. Não gosto de fazer administração. Não gosto de um monte de coisa, mas que eu tenho que fazer. Porque sou adulta. É isso aí, é isso aí. É que quando a gente... E não faz tão bem feito, tá? Que não é. Fica meio que no segundo plano. Claro, mas é natural. É a mesma coisa que você falar para mim e começar a estudar sobre dermatologia. Eu não vou conseguir fazer bem feito, porque a minha área é outra. Não faz nem sentido. Eu preciso entender exatamente essa diferenciação, né? Porque existe essa história de medicina por amor e tal. E aí a pessoa acha que ela precisa gostar de fazer tudo. Na verdade, na vida adulta, a gente faz o que é preciso fazer para a gente atingir nossos objetivos, né? Mas a sugestão que eu queria que você desse, a mensagem, você começou a dar uma dica e eu te cortei, né? Mas é exatamente essa última pergunta, né? Se você pudesse deixar uma dica, uma sugestão para quem está nessa movimentação, qual seria ela? O que você diria para essa pessoa que está começando agora, acabou de se formar, saiu da residência, está ali, às vezes está com algumas dificuldades para começar a fazer, ainda está fazendo plantões. O que você poderia dar de sugestão para esse médico, para essa médica nesse momento? Primeiro, entenda o que faz seus olhos brilharem. Assim, o que você gosta, onde você quer. Eu entendi isso e me movimentei para isso. A gente era um grupo de preceptores na faculdade. Para mim foi uma ruptura. E saindo de tudo isso, e saindo de convênio, fui quebrando com vários pequenos grupos que eu tinha dentro da dermatologia para ser quem eu queria ser na dermatologia. A partir do momento que eu entendi com o que eu queria trabalhar. Quando você identificar, vai atrás, estuda, investe, vai atrás de detalhe, porque conhecimento e técnica, uma coisa que você faz diferente, agrega valor ao seu trabalho. Então acredite, conheça quem você é, faça o melhor que você puder fazer, acredite no seu potencial, invista em você e faça também um pouco das coisas que são necessárias que você não gosta de fazer, porque não tem jeito. É isso aí, muito bem. Né? Obrigado, viu, Flávia? Foi um prazer a gente estar aqui esses minutos, né? Entendendo um pouco melhor, conhecendo sua história, sua jornada. Como que são as suas redes sociais? Conta pra gente onde que o pessoal pode te encontrar. Flávia Brasileiro Dermato e clinicarenascense.pp. Tem ponto não, né? Renascense Dermatologia PP. Ai, desculpa, Renascense Dermatologia PP. Legal. E obrigado mais uma vez pelo seu tempo, foi um prazer a gente estar aqui.
Eu espero que você continue sendo bem-sucedida como você vem sendo. Desejo muito sucesso e que a gente consiga ter ajudado, né, também a galera que está nos ouvindo aqui. Obrigado mesmo, viu? Mais uma vez. Muito obrigada, eu que te agradeço, foi um prazer. O prazer é nosso. E agradeço a vocês também, né, que ficaram aqui com a gente até agora. É um prazer a gente poder compartilhar conteúdos assim, trazer pessoas bem-sucedidas assim, para compartilhar um pouco da experiência com vocês. Não é fácil não, viu, gente? Mas a gente se esforça para fazer isso. Obrigado mais uma vez pela audiência e a gente se vê no próximo episódio.